Imagina por um momento que Deus aparece para você hoje à noite, não em visão confusa, não em sonho vago, de forma clara, presente, real. E Ele te faz uma oferta que nenhum ser humano jamais recusaria. Pede-me o que quiseres e eu te darei. O que você pediria? Seja honesto. Antes de dar a resposta religiosa, pensa de verdade. Saúde? Dinheiro? Um relacionamento restaurado? Uma porta que abriu? Um problema que desaparece? Foi exatamente essa oferta que Deus fez a um jovem rei chamado Salomão. Filho de Davi, recém-coroado, com o peso de um reino inteiro sobre os ombros, e Deus veio a ele em sonho e disse: pede o que quiseres. E a resposta de Salomão ainda hoje me impressiona. Dá, pois, ao teu servo um coração que saiba ouvir, para julgar ao teu povo e para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Um coração que saiba ouvir, discernimento, sabedoria. Num momento em que podia ter pedido riqueza, poder, longevidade ou a destruição dos seus inimigos, Salomão pediu a capacidade de entender, de discernir, de governar com sabedoria e não com força bruta. E a resposta de Deus foi imediata. O versículo 10 diz que pareceu bem aos olhos do Senhor que Salomão tivesse pedido isso. Não apenas que Deus concedeu, pareceu bem, agradou, tocou o coração do pai. E Deus não só deu a sabedoria pedida, deu também o que não foi pedido: riqueza, honra e uma vida como nenhum outro rei havia tido. E aqui está o princípio, que não é negociável. Não pode ser reinterpretado como mera estratégia de vida. Não pode ser reduzido à dica de produtividade com verniz espiritual. A sabedoria que transforma uma vida não vem de acumulação de experiência, não vem de inteligência natural, não vem de anos de estudo, ela vem de Deus. E ela é dada a quem a pede com o coração certo. No Antigo Testamento, a sabedoria de Deus se manifestava de forma concreta e visível na liderança dos reis e profetas. Havia ungimentos, o óleo derramado sobre a cabeça como símbolo externo da cobertura divina. Havia consultas ao sumo sacerdote, canais físicos pelos quais a vontade de Deus era comunicada. Hoje, o protocolo mudou. Não há mais ungimento de óleo sobre a cabeça do líder, porque o Espírito Santo habita em cada crente, e com ele veio uma disponibilidade de sabedoria que antes era reservada para poucos. O canal que antes era externo, agora é interno, e o acesso não exige título, posição ou ritual. Exige fé e pedido. Salomão pediu. E você? A história de Salomão não termina no momento glorioso do pedido. E é exatamente por isso que ela é tão poderosa, porque ela também mostra o que acontece quando a sabedoria recebida não é cultivada, quando a conexão com a fonte vai se perdendo com o tempo. No auge do seu reinado, Salomão era reconhecido em todo o mundo antigo como o homem mais sábio que já viveu. Rainhas viajavam de terras distantes só para ouvir suas palavras. Ele construiu o templo de Deus. Ele escreveu Provérbios, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos. Mas no final do seu reinado, esse mesmo homem se desviou. Permitiu que influências externas fossem erodindo a sua orientação espiritual. E a lição que o livro de sua vida nos deixa não é só sobre o pico, é sobre a manutenção. A sabedoria de Deus não é uma conquista estática, é uma relação dinâmica. E Tiago entendeu isso de forma tão precisa que escreveu uma das instruções mais diretas de todo o Novo Testamento. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada, liberalmente, sem censura, sem exigência de currículo, sem avaliação do seu histórico, sem condição de que você mereça primeiro. A sabedoria de Deus está disponível para quem pede, agora, hoje, para a decisão que você está enfrentando nesse momento. Mas Tiago acrescenta no versículo 6,
Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e agitada de uma parte para outra. Com fé, sem duvidar. Isso significa que o acesso à sabedoria divina não é só uma questão de vocabulário na oração, é uma questão de postura. Porque muitas vezes pedimos sabedoria, mas já chegamos com a resposta que queremos. Pedimos direção, mas já decidimos o caminho. E aí a sabedoria de Deus não consegue operar, não porque Ele a negou, mas porque nós não estávamos realmente abertos para recebê-la. Provérbios 3, 5 e 6, escritos pelo próprio Salomão, é a síntese de tudo isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não te estribes no teu próprio entendimento. Essa instrução vai exatamente contra tudo que o mundo moderno valoriza. Vivemos numa época que glorifica a autossuficiência intelectual, que celebra quem não precisa de ninguém para decidir, que trata a dependência de Deus para a tomada de decisões como ingenuidade ou fraqueza espiritual. E é exatamente por isso que tanta gente vive tomando decisões que depois custam caro, não por falta de inteligência, mas por excesso de confiança no próprio entendimento. Eu entendo a pressão. O mundo exige respostas rápidas. As decisões pedem urgência. E esperar pela orientação de Deus parece um luxo que a sua agenda não comporta. Mas as consequências de decidir sem sabedoria divina costumam durar muito mais do que o tempo que você economizou não buscando a Deus. Primeiro, corte a pressa das decisões. O inimigo da sabedoria não é a ignorância, é a pressa. A maioria das decisões que depois arrependemos foram tomadas rápido demais, sem oração, sem espera, sem consulta a Deus. Crie o hábito de, antes de qualquer decisão relevante, fazer uma pausa deliberada. Não precisa ser longa, pode ser de 5 minutos, mas que seja uma pausa real, onde você para de pensar na resposta e começa a ouvir. Esse hábito, cultivado com consistência, muda completamente a qualidade das suas escolhas. Segundo, guarde o encontro diário com Provérbios. Salomão escreveu 31 capítulos de Provérbios, um para cada dia do mês. Não é coincidência. É como se ele soubesse que a sabedoria precisava ser renovada diariamente. Leia um capítulo de Provérbios por dia, não como cumprimento de meta de leitura bíblica, mas como alimentação real da sua capacidade de discernir. Você vai notar ao longo do tempo que as situações do seu dia começam a encontrar resposta antes mesmo de você perceber que estava buscando. Terceiro, declare o pedido de Salomão como seu. Antes de começar o dia, antes das reuniões, das conversas difíceis, das decisões que precisam ser tomadas, ore de forma específica pedindo sabedoria. Não uma oração genérica, um pedido concreto. Senhor, nessa conversa que vou ter hoje, dá-me um coração que saiba ouvir. Nessa decisão que preciso tomar, dá-me discernimento. Quanto mais específico o pedido, mais você vai reconhecer quando a resposta vier. Salomão estava diante de uma escolha. Você também está. Sempre estamos. A questão não é se você vai precisar de sabedoria hoje. Vai. A questão é de onde você vai buscá-la. Fecha os olhos. Coloca as mãos abertas, como gesto de quem está pronto para receber. E ora comigo com a mesma disposição que Salomão teve naquela noite. Senhor, eu venho diante de ti com honestidade. Eu confesso que muitas vezes busquei sabedoria nos lugares errados, em pessoas, em conteúdo, na minha própria análise das situações, antes de te buscar. Confesso que tomei decisões sem te consultar, que agi pela pressa quando deveria ter esperado, que confiei no meu próprio entendimento quando deveria ter confiado em ti.
E confesso que, em algumas dessas decisões, colhi consequências que ainda carrego. Não por falta de inteligência, por falta de buscar a tua face antes de agir. Me arrependo, Pai. Me arrependo de ter tratado a tua sabedoria como recurso de emergência. Aquilo que busco quando tudo deu errado, não aquilo que consulto antes de qualquer passo. Me arrependo da arrogância silenciosa de achar que meu entendimento era suficiente. Lava-me dessa autossuficiência. Purifica em mim a tendência de agir antes de ouvir, de decidir antes de orar, de avançar antes de esperar. Que o teu Espírito Santo produza em mim um coração ensinável, como o de Salomão na noite do pedido, aberto, humilde, disposto a receber o que só tu podes dar. Hoje eu faço um pedido que quero que seja o pedido da minha vida. Senhor, dá-me sabedoria, um coração que saiba ouvir, discernimento para distinguir o que é teu do que é meu, o que é fé do que é impulso, o que é teu tempo do que é a minha pressa. Eu decido, a partir de hoje, parar antes de decidir e te perguntar primeiro. Decido abrir Provérbios todo dia como quem se alimenta, não como quem cumpre tarefa. Decido confiar no teu entendimento acima do meu, especialmente nas situações onde o meu entendimento grita mais alto, porque eu aprendi com Salomão. Pedir sabedoria é a decisão mais inteligente que um ser humano pode tomar. Eu sei que não vou conseguir manter esse hábito na minha própria força, porque já tentei e a pressa sempre venceu. Por isso, eu clamo agora. Vem, Espírito Santo, sê o freio que me detém quando eu for agir sem te consultar. Sê a voz que eu aprendo a reconhecer antes de qualquer decisão. Que a tua sabedoria habite em mim, não como visita ocasional, mas como moradora permanente, guiando cada palavra, cada escolha, cada passo. Que eu saia desse momento diferente, com o mesmo coração de Salomão naquela noite, aberto, humilde, pedindo o que só tu podes dar. Em nome de Jesus. Amém. Salomão podia ter pedido qualquer coisa e escolheu sabedoria. Essa escolha não só transformou o reinado dele, transformou a história. Porque quando uma vida é guiada pela sabedoria de Deus, ela produz frutos que vão muito além do que a inteligência humana sozinha jamais alcançaria. Você também pode fazer esse pedido. Não é exclusivo de reis. Não é reservado para pessoas com chamado especial. Tiago diz que Deus dá a todos, liberalmente, sem censura. O único requisito é pedir com fé e estar realmente aberto para receber. Então pede, hoje, amanhã cedo, antes da reunião difícil, antes da conversa delicada, antes da decisão que pode mudar tudo. Pede sabedoria e confia que o mesmo Deus que abriu o coração de Salomão está ouvindo você agora. Se o Espírito Santo tocou você através desta oração, não deixe essa chama parar em você. Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares, porque uma simples palavra enviada no momento certo pode mudar uma vida. Deus te abençoe poderosamente e tenha uma noite de paz na presença do Senhor.